Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja muito bem-vindo. Você está no Apalavrados Podcast e hoje nós estamos aqui chegando com o 5º episódio, fechando aí com chave de ouro o mês de setembro, com um convidado hoje para lá de especial aqui nessa mesa, né? Mas quero chamar meu irmão aqui, Luan Felipe. Pai Senhor gente, Pai Senhor Bispo, tudo tranquilo? Hoje é aquele que a gente mais esperou. Talvez a gente achava que ia ser lá pra frente, Deus já abençoou, conseguimos. Glória a Deus. Hoje é aquele dia que a gente treme um pouquinho mais na base. Verdade. Meus irmãos, para começo de conversa, já vai se inscrevendo no nosso canal aí, Apalavrados Podcast no YouTube, vai compartilhando, vai dando like aí nesse vídeo. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com a mesa dessa noite, tá bom? Antes de nós anunciarmos nosso convidado, Luan tem alguns recados importantes aí sobre o nosso mês de setembro. Sim, mês de setembro finalizando, porém é um mês com duas campanhas que nós até citamos em um episódio passado e a gente achou interessante, muito interessante, nós citarmos novamente. Irmãos, nós como igreja nós precisamos entender que Jesus nos chamou para viver em abundância. E esse mês nós temos duas campanhas de nível nacional, em que nós como igreja, a Apalavrados Podcast apoia. Nós estamos no mês de setembro e nós temos como a primeira campanha o Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização do suicídio, contra o suicídio. E assim, nós vemos muitos casos, pelo menos essas 2 semanas, até a gravação desse episódio, nós vimos casos imensos no Brasil. Se você tem passado por problemas, se você tem ficado muito triste, você tem notado que você não consegue ficar sozinho, procura ajuda. Fala com seu pastor, fala com seu líder, fala com seu amigo. É um mês que nós precisamos lembrar o quanto é importante viver, realmente. E a segunda campanha é o Setembro Roxo. Nós estamos no mês de setembro também nós vivemos a conscientização da fibrose cística. A fibrose cística é uma doença rara, atinge alguns pacientes. Nós temos, se não me engano, aqui no Mato Grosso do Sul, 70 pacientes. Mas se você quer saber um pouco mais sobre a fibrose cística, aqui embaixo vai estar o @ do Instituto Unidos pela Vida. Segue lá, corre lá no Instagram deles. Vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor do que é a fibrose cística e o trabalho que eles fazem para a conscientização dessa doença no Brasil. Amém? É isso aí, recado dado. Setembro Amarelo, Setembro Roxo, mês de conscientização, né? Vamos orar e vamos fazer a obra de Deus aí nesse sentido também, tá bom? Quero aqui também lembrar dos nossos companheiros, né? Estúdio Mixer CG. Essa galerinha isso mesmo, Estúdio Mixer CG. Vai estar o @ deles no Instagram dos nossos irmãos aqui. Se você tem aí, irmãos, uma banda, deseja fazer uma gravação aí profissional, quer gravar o seu EP, gravar o seu clipe, quer gravar a sua música, você que canta, você que louva, adora a Deus, né? Gravar de uma maneira profissional, com qualidade, procura nossos irmãos ali da Estúdio Mixer CG. Mas eles também fazem mais coisas. Você quer gravar também seu podcast? Olha aí. Chama os caras. Você quer fazer live na sua igreja? Chama eles, que eu tenho certeza que eles vão conseguir te atender da melhor forma. Com certeza, com qualidade e excelência, né? Por falar nisso, eles fazem todo o suporte técnico aqui do Apalavrados Podcast, né? Então, chama no Instagram lá, Estúdio Mixer CG, nosso irmão Diego, nossa irmã Amanda. Amém? Episódio 5, Luan. Você vai fazer as honras aí e apresentar o nosso convidado. Sério? Hoje. Vamos lá. Meu Deus do céu. Gente, como eu falei, a gente achou que ia demorar um pouco mais, mas Deus é maravilhoso. Então, com vocês, Apóstolo Rubens Gomes. Aê. Tá bem? Seja muito bem-vindo, apóstolo. Que Deus abençoe a vida do senhor. Amém. Eu quero agradecer o convite. Estamos aqui com muita alegria. É uma honra para nós também podermos participar dessa iniciativa tão maravilhosa. Tenho certeza que por intermédio de vocês, de todo esse esforço que vocês estão fazendo aí, muitas almas vão ser alcançadas e o nome de Cristo Jesus irá ser
muito mais divulgado e tenho certeza que almas irão aceitar a Cristo como seu Salvador. Amém. Glória a Deus. Apóstolo, nós queremos agradecer porque nós sabemos que a sua agenda é uma agenda cheia, né? A agenda de presidente ministerial não é brincadeira não, né? Então o senhor está aqui hoje, é concorrida, né? O senhor está aqui nessa quarta-feira com a gente, é uma honra muito grande. O projeto que Deus colocou em nosso coração é criar uma mesa para ouvir a história de fé dos nossos irmãos, né? Do Ministério da Palavra de Cristo. Já passaram aqui convidados importantes, né? E hoje aqui, a sua presença aqui, né, nos honra muito. Amém. E eu tenho certeza que a expectativa do nosso ministério, dos irmãos que têm acompanhado ali, em ouvir a história de vida do Senhor e também do ministério, a expectativa é muito grande, né? Sim, porque também os nossos irmãos, eles conhecem o Senhor só ali do altar. A maioria deles, né? Só vem o Senhor no culto de Santa Ceia, com o microfone, dirigindo o culto. Hoje vão saber um pouco mais de como é o Senhor na vida, um pouquinho muito diferente, mais íntima. A minha vida, ela se resume na igreja. 24 horas só atendendo os pastores, viajando. Eu não tenho nenhuma outra atividade a não ser o Evangelho. E eu agradeço a Deus por isso, né? Porque graças ao nosso bom Deus, a gente tem essa alegria de poder servir o ministério e servir a Deus com alegria. Então, a minha vida é entregue à igreja. Então, eu vivo pela igreja e para mim é tudo. A igreja, para mim, está em primeiro lugar. Glória a Deus. Apóstolo, nós temos uma pergunta aqui meio que padrão aqui no começo, porque a gente sempre gosta de ouvir a história de fé no início, como começou. E nós sabemos que o senhor é filho de pastores, né? Filho de pastores, e a gente quer saber como que foi a sua infância, sendo filho de pastor, já crescendo na igreja, né? Como que foi essa formação espiritual do senhor, aonde que foi, né? Conta para nós um pouco aí, apóstolo. Bem, meu pai, como vocês sabem, é o fundador do ministério, Pastor Gomes, saudoso Pastor Gomes. Pastor Gomes, nós morávamos na capital de São Paulo. Meu pai era dentista, tinha consultório dentário, tinha uma clínica, uma clínica bem boa, ali no bairro da Vila Maria, na capital de São Paulo. E a gente tinha uma vida estável, uma vida boa. Mas, infelizmente, meu pai foi acometido de uma enfermidade. E aquela enfermidade foi progredindo tal, e ele foi parar no leito do hospital e foi desenganado. E aí os médicos mandaram levar ele para casa, ele foi para casa e ficou na cama direto. Desde então aí nós começamos a ter muitas dificuldades, porque ele era o provedor, né? Nós é uma família de 5 irmãos, família meia grande, além dos 5 irmãos, ainda meu pai criava na época mais 4 sobrinhas de uma irmã dele que tinha falecido. Então ele teve que levar para casa então essas minhas primas, né? Então nós éramos 9. E 9 pessoas em São Paulo para comer, para vestir, não era brincadeira. E meu pai na cama tal, e eu tinha, na época eu tinha 13 para 14 anos, e eu tive que já começar a trabalhar cedo, né? E eu comecei a trabalhar vendendo, né? Meu pai, com as economias que minha mãe ainda tinha, nós compramos uma carrocinha, né, com animal, e eu levantava 3 horas da manhã, ia lá no Mercadão, em São Paulo, comprava peixe, sardinha, essas coisas, e saía vendendo. Esse era o sustento da casa. O senhor era o mais velho ou não? Não, eu tinha minha irmã mais velha, a Cecília. A Cecília é mais velha. E a Cecília trabalhava numa fábrica, né? Trabalhava numa fábrica de tecelagem na época. Então nós era o sustento da casa, era o salário da minha irmã e eu, do peixe que a gente vendia, né?
E assim foi por muito tempo. E meu pai sempre mal, aquela enfermidade e tal. E minha irmã, voltando do serviço, ela ouviu falar de uma tenda de lona na época, que hoje se chama Tabernáculo de Lona. Tabernáculo de É Lona. espécie de um circo. Certo. Né? Era muito comum na época. Na época era comum. Alguns pastores, eles tinham esses tabernáculos de lona, comprava assim uma lona. Montava ali uma tenda. E as pessoas até pensavam que era um circo que ia armar lá e tal. E ela ouviu passar ali que Deus estava fazendo milagre e tal, e o evangelho e tal. E ela chegou em casa e falou para minha mãe. Falou, olha, eu passei ali na Praça Candelária, chama, o lugar que estava essa tenda de lona. E ela falou, olha, ô mãe, tem um circo ali na Praça Candelária lá, e lá tem uma mulher que estava falando para trazer os doentes, que ela está orando para os doentes ser curados. E minha mãe, então, despertou aquele interesse, né? Aí ela foi numa tarde lá e tal, e recebeu também a oração, e ela já sentiu a melhora nela mesma, assim, ela sentiu aquele entusiasmo e tal. E ela chegou em casa e deu a notícia para o meu pai já ficou, lógico, no leito, né, na cama, ele já ficou com aquele interesse, não me leva, né? E aí nós conseguimos, com alguns vizinhos nossos, né? Pegamos meu pai, levou até numa cama. Levamos ele lá e ele recebeu a oração dessa missionária, era uma missionária. Numa tarde, recebeu essa oração e ele foi melhorando e graças a Deus ele foi completamente curado. Completamente. E de imediato ele já aceitou a Jesus e, por incrível que pareça, ele aceitou a Jesus e já começou a pregar. Não foi aceitar Jesus, ficar ali no banco. Uhum. Então, ele aceitou Jesus, já começou, já a dar testemunho, tal, pregar, e pregava por conta própria. Ele saía ali da Vila Maria e ia até a Praça da Sé, e ele começou a pregar na Praça da Sé. Começou a pregar na Praça da Sé e tal, e Deus foi abençoando, e foi indo, até que nós compramos um terreno ali na Avenida Guilherme Cotting, que é a avenida principal da Vila Maria, e ali ele construiu o tabernáculo. Foi de madeira o tabernáculo, né? Uhum. Construiu o tabernáculo e ali começou o ministério. Ele era o responsável, então, pelo tabernáculo? Só que o Ministério Unido era do Bispo Eurico Matos Coutinho, que tinha uma sede lá no Tatuapé. Certo. Na Avenida lá no bairro do Tatuapé. Esse ministério, e aí começou ali e tal. E Deus abençoou que muitas pessoas começou, nós já com cerca de um ano, já tinha cerca de 35 membros firmes. Inclusive veio o missionário que uniu, que eu esqueço o nome até que ele faleceu agora, e também uma irmã que ajudou muito ele, que chamava Irmã Rosa. Hoje ela é meio idolatrada pela igreja pentecostal, né, que chama ela de Vó Rosa. Vó Rosa. Ela era a nossa coordenadora do grupo Jovens. Uhum. E essa irmã foi uma bênção no início do ministério do meu pai, o pastor Gomes. Ela ajudou demais. Né? E assim foi. Iniciando ali, eu me converti também e nós começamos ali. Foi por volta de que ano ali, apóstolo, o senhor se recorda? Quando o seu pai construiu ali essa tenda? Acho que foi na época, foi em 68, por aí, 67. É tenda do tabernáculo que chamava? Não, tabernáculo. Tabernáculo da Fé. Tabernáculo da Fé. É. Lá em São Paulo. Era ligada ao bispo Eurico Matos Coutinho. Era conectado ao ministério dele. Era. E ali o senhor já começou a trabalhar na obra também com ele, junto com seu pai? Já. Nós ali era... Você já era obreiro já ali? Eu era jovem ainda, né? Mas nós era um grupo de jovens muito desperto e muito atuante, né? Porque essa irmã Rosa, ela
Nós tínhamos o culto todos os domingos à tarde, a gente tinha culto. A gente ia para o Largo Santa Efigênia, no centro de São Paulo, e ali a gente anunciava a palavra de Deus, cantava, fazia a obra ali. Foi muito bom. Entendi. Então, desde a sua adolescência, o senhor já na igreja lá do seu pai, da sua mãe, nos cultos? Já comecei criando ali, já... Pegando experiência desde aquele tempo. A experiência ali foi... Depois eu fui servir o exército, fiquei alguns anos no exército, mas sempre na igreja. Só que eu servi o exército perto de Osasco, num quartel ali perto de Osasco, e eu tinha que dormir no quartel porque não tinha condução, era muito difícil, tinha que pegar ônibus, depois pegar outro... Voltava toda trem. Semana só. Então eu voltava só final de semana. Final de semana. Sexta-feira. E ali a gente já ia para o tabernáculo também e ficava. E quando que surgiu esse nome, então, a Palavra de Cristo para o Brasil, aproximadamente? Dali do tabernáculo, né? Porque praticamente esse tabernáculo da fé, a maioria era jovens. Pelo trabalho da avó. Era eu, Davi Miranda, as duas irmãs do Davi Miranda, né? Pega essa equipe aí, Luan. Não. Que era um grupo de... Nós... era a força ali, né? A força era eu, Davi Miranda, as irmãs dele e tal. Era a força do ministério. O Ministério de Jovens ali. Eram os jovens. Os jovens da época. Na época, né? E ali meu pai, depois disso daí, meu pai uniu, e houve um movimento muito grande na época, de vários pastores se uniram com o missionário que faleceu também, que fundou o Brasil para Cristo. Manuel de Melo? Manuel de Melo. Ele não era uma espécie de uma igreja, de um ministério, mas eu me lembro que teve várias reuniões na minha casa também com o Manuel de Melo e outros pastores, veio o pastor da igreja do Evangélico Quadrangular, pastores, e eles fizeram esse movimento. Ali não era para ser um ministério em si, era um movimento. Uma união de forças de vários ministérios. De vários, para o Brasil para Cristo. Formou, então, esse movimento Brasil para Cristo, que depois se tornou o Ministério Igreja o Brasil para Cristo, fundada pelo Manuel de Melo. Entendi. E ali meu pai, então, foi um dos líderes do Brasil para Cristo, em São Paulo. Ele foi o regional, pastor regional da Zona Sul de São Paulo. E ele tinha várias igrejas ali na Santo Amaro, Cidade Dutra. Então, ele estava bem estabilizado ali com várias igrejas. E eu servindo o exército na época, depois veio a Revolução, e o meu capitão, né? Eu vou contar esses pormenores assim, mas só para chegar lá. Pode contar, é que nós gosta. O meu capitão, ele era revolucionário, capitão Lamarca. Lamarca. É um nome importantíssimo na história do Brasil. O Lamarca, ele foi metralhado na Revolução. E eu tinha muita amizade com ele. Praticamente, nós dois no quartel, a gente era os irmãos juntos, ali. Era como irmãos, né? E por causa dessa amizade, então, eu me envolvi muito também na Revolução. Me envolvi muito, tal. E foi quando, então, na repreensão, muitos amigos foram presos, mortos, tal. Aquela coisa que vocês conhecem da Revolução. E eu tive que vir embora. Quando eu estava me procurando, né? A DOPS. Seu nome estava na lista lá. Então que eles vieram repreendendo mesmo. Então o Lamarca, ele, na época ainda ele não tinha sido morto, ele falou, o negócio é você se afastar um pouco. Escapar, né? Se você for, seu nome consta lá como... Aí eu vim para Andradina.
fiquei uma temporada em Andradina. Né? Primeiro eu vim para Penápolis, fiquei muito tempo em Penápolis. Aí quando foi em 68, 69, por aí, que eu estava em Andradina, foi numa noite de Natal. Eu estava na praça e naquela época lá tinha uma tal da missa do Galo, que era o povo da cidade ia nessa missa. Nessa missa, né? Uhum. Era uma festa. Era a festa da cidade. É, da cidade. E eu estava eu estava passando nessa missa do Galo quando eu fui preso. Certo. Eu fui preso e, era feriado no outro dia, tal, no outro, fiquei uma semana ali. Te seguraram o máximo porque... o delegado não veio na delegacia, então fiquei lá. Teve que ficar lá. Eu tive que ficar lá esperando ser ouvido pelo delegado, para saber até por que você estava sendo preso. E tal. Mas nisso daí... Meu pai, a pensão que eu estava, que era nos conhecidos antigos do meu pai, avisou. Mandou, naquela época, ela mandava aquele... Telegrama, né? Mandou telegrama. Aí meu pai veio, naquele tempo era trem, não tinha ônibus. Meu pai veio no trem com a minha mãe, e no trem ele fez um voto a Deus. Se chegasse em Andradina e ele conseguisse, eu tivesse solto, ou ele me soltasse, ser liberto, ele iria evangelizar Andradina. Ele iria voltar para Andradina, ia ficar e iria evangelizar. E quando ele chegou em Andradina, eu já estava solto. Eita, Deus já tinha uma obra naquela cidade. Aí ele abandonou tudo, largou tudo em São Paulo. Entregou as igrejas para o Manuel de Melo e veio para Andradina para evangelizar. Começou do nada também em Andradina. Para cumprir um propósito que ele havia feito. Né? E graças a Deus foi aí que nasceu o ministério. A palavra de Cristo para o Brasil. A palavra de Cristo para o Brasil. A primeira igreja então foi em Andradina. Que até hoje está lá, né, apóstolo? A primeira igreja. Até hoje está lá. Eu fui dirigente lá por 14 anos. 14 anos. 14 anos eu dirigi a igreja de Andradina. Que bênção, hein? Que história linda, hein? Em Andradina, graças a Deus, Deus abriu as portas ali. Eu fui vereador por 16 anos em Andradina. Eu fui o fiscal, fui secretário de obras. 16 anos vereador, apóstolo? 16 anos vereador. E graças a Deus, pela minha atuação na Câmara, deu para me fazer uma ajuda muito grande para as igrejas ali, conseguir fazer com que fosse aprovado leis em benefício das igrejas. E foi muito bom mesmo, foi muito proveitoso esses 16 anos que eu tive como vereador. Então em Andradina ali o senhor constituiu família, ministerialmente, como pastor? Exatamente, eu em Andradina daí eu fui dirigir Três Lagoas, ainda dirigindo Andradina eu fiquei nas duas igrejas, né? Meu pai, quando ele veio para Campo Grande, para abrir Campo Grande, então eu fiquei dando assistência em Andradina e Três Lagoas, foi quando eu conheci a minha esposa, falecida, pastora Dilza. Ali eu me casei, eu era jovem ainda, tinha 20 e poucos anos, ela tinha 13 anos também, então foi... Naquele tempo era normal essa idade de casamento. A gente casou muito jovem, muito novo ali, mas foi uma bênção de Deus, graças a Deus. O senhor se lembra assim, quando que surgiu no coração do pastor Gomes vir para Campo Grande? Porque estava lá em São Paulo, né? Veio da capital, Andradina. Não, era uma consequência, né? Porque quando ele abriu Andradina, ele já começou a abrir as outras igrejas. Foi adentrando o estado. Ali foi... Primeiro foi Araçatuba, Guaraçaí e tal, aquela região lá do estado de São Paulo, né? Mas a tendência era Campo Grande. Depois que abriu Três Lagoas, então muitas pessoas já em Três Lagoas que moravam em Campo Grande, mas já tinham recebido bênção, já tinham recebido cura e tal. E aí, então, era quase certeza ele ter que vir para Campo Grande. Entendi. E aí ele veio e começou o ministério aí na Praça de Coelho.
Na Praça com Ari o Coelho. culto às 6 horas da tarde. E era no Todas formato 6 de horas. tenda também, como foi em São Paulo, ou já tinha um lugar, o senhor lembra? Não, ele começou ali na Praça Ari Coelho, dali ele fez, tinha uma espécie de um clube açoriano, sei como chama ali. Sim. Tinha um clube chamado Soriano. Aham. É, ali, Lá na Mato Grosso, se eu não me É, engano. exatamente. Ali ele fez vários cultos ali. Uhum. Em alguns outros clubes aí também ele realizou culto. Antes dele alugar, não, ele nem alugou o salão, ele já começou, comprou uma tenda, colocou essa tenda aqui na rua 24 de outubro. Foi quando logo eu vim para cá também, né, para ajudar ele. E ali nós já começamos a construir. Tinha uma igreja. Quando eu vim era uma igreja pequena, mas graças a Deus também Deus começou a abrir a porta. Era muita gente, que ele só vinha sexta-feira aqui. Pregava só uma vez por semana. Aí eu vim e fiquei direto aqui. Aí nós éramos em 3 pastores dirigentes. Na época era eu, pastor Mário Lima e o pastor João Alves. Era 3 dirigentes, entendeu? Nós tínhamos culto ali diário. Era tarde e à noite, gente, era tarde e à noite. Aí nós compramos o terreno do lado e construímos mutirão na época, no Pablo Pedreiro, vinha 30, 40 pessoas todo dia trabalhar lá, de graça ali. E aí depois nós tirou a parede do meio e ficou um salão grande, enorme, onde ficou a nossa igreja, ali na 24 de outubro. Mas nisso o senhor deixou na mão já de outras pessoas, Andradina e Três Lagoas. O senhor ficou só em Campo Grande? Só em Campo Grande. Aí depois eu entreguei lá, foi depois que eu voltei novamente para Três Lagoas. Quando já estava aqui estabilizado. Entendi. A palavra de Cristo para o Brasil, apóstolo, ela é muito conhecida pelos sinais, milagres, maravilhas, né? A gente já ouviu tantas histórias, né? E vendo o senhor falar agora aí, que o senhor, desde o começo da primeira tenda, da primeira construção, o senhor participou de todo esse início, né? De sinais, milagres, curas, né? Que foi com o que fez que o ministério crescesse tão forte aqui no Mato Grosso do Sul, né? Principalmente. Deus parece que naquela época foi uma revolução pentecostal. Quando eu cheguei aqui, que eu vim para assumir aqui, só tinha uma igreja da Assembleia de Deus, que era ali hoje onde ali na Afonso Pena, ali onde é a Volkswagen hoje. Descendo na direita, ali na na esquina, direita. na beira do Corgo. Exatamente, ali tinha uma igrejinha pequena, eu me lembro até do pastor, era um pastor forte, assim, um senhor de cor bem forte, era o pastor da época. Era a única que tinha. Era a única igreja pentecostal, bem ali. E quando meu pai chegou, foi uma revolução. Logo veio na Rádio Cultura, um programa de rádio que era campeão de audiência, ficou direto como campeão de audiência ali. E pessoas começaram a ser curado por intermédio da oração ali pelo rádio. Pelo rádio. Então, mas foram centenas e centenas de pessoas que Deus curou, libertou. Essa programação da rádio mesmo, ela muito conhecida. Era muito forte. Sim, era muito forte. E não era só em Campo Grande, né? Era não. a nível estadual, porque a mãe da minha sogra, ela falou que ela ouvia. O programa de rádio do pastor Gomes na época, e ela morava em Bela Vista. Ah, então esse onde programa alcançava... essa rádio foi um negócio, foi uma revolução. E o senhor fazia rádio também? Fiz muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Tá na veia, então, radialista. Inclusive, essa Rádio Hora, quem está hoje é o filho do Zé Maria, que era o dono da cultura. Da cultura, né? Exatamente. Quando eu fazia o programa. Que bênção. Olha, meu Deus. É muita história, hein? E o senhor falando aí, algo interessante, o senhor que viveu muito essa época, esse início pentecostal, milagres, curas, e a gente percebe hoje
que as pessoas elas têm essa dificuldade, né? A gente até vê muitas pessoas falar, mas hoje eu não vejo tanta cura, tanta milagre, tal. O senhor que vem desse tempo de sinais e milagres, como que o senhor vê hoje, apóstolo? O que está faltando para essa geração presenciar mais milagres? Como que as pessoas têm que se colocar diante de Deus, né, para poder ver os sinais, maravilhas, como era tão normal naquele tempo, né? Eu acredito que naquela época parece que o povo tinha uma fé mais segura, mais inabalável, entendeu? Agora hoje, infelizmente, o evangelho se tornou, por intermédio de alguns maus pastores, né? Maus líderes, se tornou assim uma coisa com um aspecto financeiro muito forte. Então a gente vê muita exploração, vê muita enganação, vê pessoas usando o nome de Deus de uma maneira tão banal, somente visando bens material. Então eu acho que por isso o povo ficou desacreditado e por esse motivo o povo de hoje não tem aquela fé quando ouve a palavra. Então, por ter tantos escândalos, tanta coisa que a gente vê aí de pessoas usando a Bíblia, que tem até eloquência, prega muito bem, tal, bons conhecimentos na Bíblia, mas a gente vê que, no fundo, o objetivo é financeiro. É pedir, é tirar daqueles, principalmente daqueles que não têm, as pessoas, muitos deles ficam desacreditados e perdem a fé. Entendi. Fica escandalizado com isso. Então, eu acredito que por isso que não há tantos milagres como havia tempos atrás. Mas o nosso Deus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. E todos aqueles ainda que acreditam, crê, confia e pede com fé, o milagre continua. Sim. Porque ele não perdeu o poder. Nós é que nos perdemos no caminho, né? Perdemos um pouco da fé. Até nós, os pregadores, sim, hoje nós, que temos Deus no nosso coração, muitas vezes a gente fica com aquela dúvida, né? De orar para um paralítico e mandar ele andar. É verdade. Né? A gente tem aquele receio ainda. Então, nós mesmos ainda... É um desafio muito grande, né? Mas Jesus, ele faz milagre, ele continua fazendo milagre para todos aqueles que creem, têm essa fé. Muitas pessoas que a gente conversa nos dias de hoje, assim, a gente sempre ouviu muitos elogios para o nosso ministério, no senhor como presidente, nesse sentido. A gente viu muitos ministérios que se perderam no caminho por querer coisas grandes e começar a explorar o povo de uma maneira errada, financeiramente e tal. E muitos falam assim, a palavra de Cristo permaneceu no caminho, com simplicidade, Deus, com humildade, né? Como que o senhor conseguiu, ao longo desses anos, como presidente ministerial, segurar, né? Porque a gente sabe que a modernidade vai chegando, as oportunidades vai chegando, as ofertas do mundo vai chegando, e o senhor conseguiu segurar essa simplicidade, essa humildade. E quem olha para a palavra de Cristo hoje, enxerga um ministério simples, mas um ministério que permaneceu no caminho ali, com humildade, fazendo a obra de Deus. Então, a gente tem que ter um pouco de autoridade. Eu sei que tem muitos até que, não tanto hoje, já diminuiu um pouco, mas alguns tempos atrás aí tinha pessoas que tinha até receio de falar comigo. Falava, mas o apóstolo não atende ninguém, o apóstolo não conversa, ele não é isso, o apóstolo é bravo, o apóstolo é nervoso, é isso, é aquilo. Não é essa a questão, né? A gente é simples e tal, mas eu tive que ter uma voz firme e muita autoridade, porque teve vários obreiros que queriam, de toda maneira, a gente fazer isso, fazer aquilo, entrar, vamos entrar na mídia, vamos pôr programa na televisão, vamos comprar essa emissora e tal, e coisa. E para a gente segurar e falar, não, nós temos que... Não adianta nós querer... Pé no chão, né?
ter pé no chão, porque não adianta nós querer forçar ao povo dar aquilo que não tem para dar. Então nós temos que entender que a grande maioria dos nossos irmãos são pessoas simples, são pessoas que têm uma renda pouca. E se a gente for... É claro que a pessoa, o pastor, ele tem uma força para fazer a pessoa fazer coisas que não pode, dar aquilo que não pode. Não é? E isso que eu nunca quis no ministério. Nunca quis. Forçar a pessoa numa emoção, e na emoção entregar um carro, entregar uma poupança. Que ela lutou tanto para conquistar, né? Tanto, não, tira lá, tal como tem acontecido aí em várias outras igrejas que eu conheço, entendeu? Sempre evitei isso e proíbo isso. Sempre eu tenho proibido, falo, não aceito, não admito, isso daí... iludir a pessoa para a pessoa ficar emocionalmente e dar aquilo que não pode, aquilo que não tem. Então, a sua oferta voluntária, o seu dízimo, e amém, e vamos marchando nesse caminho assim. Glória a Deus. Tem um fato que o senhor contou em uma determinada Santa Ceia, agora partindo mais para o campo da doutrina, do pensamento. O senhor falou uma questão do G12, uma vez o senhor recebeu uma proposta, num outro estado, tal, de aderir, né, ao pensamento do G12. O senhor foi muito firme naquele tempo, né? Se o senhor puder falar um pouco como foi, né? Porque naquela época, quando explodiu no Brasil, né? Vamos ser G12, vamos fazer isso, aquilo, outro. Eu lembro que o senhor contou um relato sobre isso. Não, então, o G12 foi uma explosão mesmo. De uma hora para outra, o G12 era tudo. Inclusive igrejas grandes, pastores conhecidos, tal, entraram para o G12, aderiram ao G12 nas igrejas. E nós, na época, a força do nosso ministério, em números de igreja, de membros, era em Rondônia. E Rondônia, toda a liderança, todos os pastores aderiram ao G12. E eu marquei uma convenção para lá. Antes eu fui conhecer o que era o G12, aí fui ler, fui saber de onde partiu, daí fiquei sabendo que foi um colombiano, um pastor colombiano, que teve essa visão, né, do G12, mas eu consegui comprar um livro dele, né, e me inteirei bem da visão dele sobre o que era o G12. Aí fui para Rondônia. Na época, o G12 fazia aqueles retiros, né, de 3 dias, alugava uma chácara e tal, ia. E nesse retiro, a pessoa se isolava. Não tinha, tirava o relógio, tirava tudo, tal, não sabia que hora era, nada. Então, ficava ali. E eu fui, inclusive, com alguns pastores daqui, o pastor Gerson foi, aquele outro que era do nosso ministério também foi para lá, inclusive chegou lá, aderiu de imediato. E eu, nessa chácara, eu já estava mais ou menos consciente, né? Foram 3 dias que eu fiquei lá, nessa chácara. E lá, no fim da reunião dos 3 dias, eles fizeram uma fogueira grande, entende? E ali ficaram todo mundo de mão dada, inclusive lá coisas terríveis, a materialização do diabo, Satanás se materializa, coisas terríveis acontecem. E nessa fogueira a pessoa faz um compromisso de não revelar nada, por isso que ninguém ficava sabendo o que era o G12. Entendi. O que acontecia lá dentro. Que ele faz uma promessa. E ele mesmo, na hora que ele promete, ele é induzido a falar que ele quer todas as pragas, que ele quer isso, quer o câncer, quer tudo sobre o corpo dele, se ele abrir a boca, se ele falar alguma coisa. Então, o G12 ficou aquela coisa e ninguém falava nada, ninguém falava o que era na realidade. E eu fui, vi e falei.
Na época você teve essa autoridade, essa coragem. Na época eu fui sair de lá e falei, não aceito, porque isso não é de Deus, esse movimento é assim, como é que nós vamos... E expliquei o que tinha acontecido lá. E nessa reunião, eu recebi 25 chaves de igreja. Que entregaram. Eu falei, aqueles que querem sair, né? Eu não vou obrigar ninguém a permanecer. Mas eu não vou aderir, não vou permitir o ministério aderir. Aqui é o ministério da palavra de Cristo e vai continuar a palavra de Cristo sem G12. Sem G12. Aí saíram 25. Pastores. Principalmente as lideranças, né? Toda a diretoria do Todos Estado. Todos aderiram, né? Toda, o presidente e toda a diretoria. Meu Deus. Eu fiquei com 25 chaves na mão. Sem saber o que fazer, porque não tinha um diácono, não tinha ninguém. Não foram só os pastores. Não. Foi todo todos os membros, foi tudo. Meu Deus. Mas eu, graças a Deus, eu não titubeei, não me acovardei. Sim. Né? Porque se eu tivesse temido naquela hora, hoje eu não tinha mais o Ministério da Palavra de Cristo. Olha Graças só. a Deus que Deus me deu. Um momento crucial na história isso. Deus me deu... Te capacitou, te fortaleceu. Aquela Autoridade. Fé, me deu aquela fé de eu não titubear e nem ficar com medo de ficar com 25 igrejas sem ninguém. Que eram as maiores e melhores igrejas do Estado. Né? Que era a sede, que era em Porto Velho. A sede estadual. E as melhores igrejas que tinha, sem ninguém. E as igrejas de Rondônia, né, após são igrejas grandes lá, né? O porte é totalmente diferente lá. Lá é diferente. Lá são igrejas grandes e lotadas. Mas graças a Deus hoje está alicerçada, nossas igrejas todas estão com um número de pessoas excelente. Nós não temos assim uma igreja lá que você pode dizer, mas aquela igreja está mais ruim do que a outra. Todas as nossas igrejas lá estão abençoadas. Para quem é aqui de Campo Grande que não conhece muito bem, apóstolo, nessa questão assim de força, quantidade, qual é o estado hoje que tem é mais forte assim em termos de ministério da Palavra de Cristo? É Rondônia? É Rondônia? É Rondônia. Entendi. Sem sombra de dúvida. Rondônia hoje é a máquina locomotiva do ministério. E depois de Rondônia? São Paulo? Não, depois vem o estado de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Entendi. Então chefe, é o chefe, né? E eu acredito que hoje, depois de Mato Grosso do Sul, só temos Mato Grosso com o bispo Joaquim Honorato. Joaquim Honorato é em Mato Grosso. Que é Mato Grosso, lá é grande também, as igrejas são todas boas, todas as igrejas boas. E depois que vem São Paulo. São Paulo, né? Onde está o Birigui, ele tem o Bispo Márcio, né? Aquela região toda ali, né? Aquela região do Bispo Márcio é uma região boa. Certo. As igrejas estão todas boas. Hoje nós estamos presentes em todos os estados do Brasil, apóstolo? Ou só em alguns ainda que a gente está expandindo? Como não entendi bem? Se hoje a palavra de Cristo tem em todos os estados do Brasil? Não. Não? Não em todos os estados. Hoje em dia é o seguinte, eu tenho tenho procurado honrar alguns compromissos que meu pai fez. Entendeu? Então, meu pai fez alguns compromissos com alguns pastores e deu para eles autonomia. Certo. E eu estou procurando honrar esses compromissos, então não procuro me envolver. Entendi. Então, eu deixo que nem, por exemplo, o estado de Minas Gerais, tem o João Alves, temos igrejas boas lá. Né? Tem muita igreja ali, principalmente Belo Horizonte, cresceu muito lá. Mas lá é o João Alves. Certo. Eu não vou chegar lá e falar, não, eu sou... Mas lá usa o nome Palavra de Cristo? Usa o nome Palavra de Cristo. Não sabia disso. Não, eu também não. Então, nós temos Minas Gerais, nós temos Bahia. Olha. Entendeu? Bahia uma vez o senhor falou também numa Santa Ceia, eu lembro. Bahia o senhor falou. Temos na Bahia, tudo, mas é tudo pessoas que outra são gestão. Pastores que têm autonomia. Sim. E, então eles
Eles que... Tem a gestão deles lá. Exatamente, que eu não procuro... Entendi, interferir lá na gestão. Interferir em nada. Certo. O pessoal, a gente mandou algumas perguntas para nós aqui durante a semana, quando a gente começou a divulgar que o senhor viria aqui, e uma pessoa perguntou assim, pergunta para o apóstolo qual que é o maior desafio para ele como presidente ministerial. Se é presidir o administrativo ali, a papelada, aquelas burocracias, problema que surge, ou é conseguir ter aquela vida espiritual com Deus, mesmo em meio a tantas viagens, tantos compromissos? Qual que é o maior desafio? Então, nossos irmãos querem saber hoje, para o senhor hoje, assim, o que pesa mais? É o burocrático ali, resolver os problemas, ou no meio de toda essa correria ainda conseguir orar, conseguir participar do culto ali, a vida espiritual? Qual que é o maior desafio hoje do apóstolo Para Rubens? mim, a minha vida espiritual está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está a minha vida espiritual. Isso eu coloco sempre, é primordial para mim. Minha vida espiritual, minha comunhão com Deus é sagrada. Isso eu não abro mão e eu não deixo a minha mente mudar nada, interferir em nada da minha comunhão particular com Deus. Entendi. Agora, depois vem a presidência. A presidência hoje, a questão burocrática, a questão administrativa, não dá tanto trabalho. Com sinceridade, a gente tem mais trabalho, assim, mais questões a resolver, mais preocupações com pastores. Certo. Tem pastores que infelizmente a gente tem uma maior preocupação. Dá um pouco de dor de cabeça. Dá mais trabalho, pastores. Então muitas vezes eu falo para minha esposa, puxa lá, os membros é uma bênção de Deus, mas tem o pastor, porque infelizmente ideias, né? Ideias. Porque pastor você tem que saber tratar, você tem que saber conversar, e você tem que saber compreender e entender. Sim. Porque tem o pastor que ele tem a sua opinião, ele tem o seu entendimento, você não vai poder falar que ele está errado, bater de frente com ele, entendeu? Então você tem que saber conversar para conciliar, para que todo o pensamento dele possa estar dentro de acordo do estatuto ministerial. Então ele pode ter as suas ideias, ele pode ter, mas tem que ter uma obediência nas normas estatutárias. Mas você não pode chegar num pastor, então a gente chega muitas vezes dizendo, mas fulano está falando isso, fulano está falando aquilo, fulano fez isso, fulano aquilo. Então, você tem que saber conversar, tem que saber, você não pode agir de deixar levar pela emoção do pela momento, emoção calor. do momento, porque falar, mas ele não podia fazer isso, eu vou lá, vou escurir, vou fazer. Não, você tem que acalmar, ter a calma, entendeu? sabedoria. Procurar, entendeu? Entender o porquê que aconteceu, o porquê que ele falou, tal, e procurar então conversar com ele para explicar para ele. Porque se você for bater de frente e tal, aí o ministério vai ficar prejudicado. Quem sempre é o ministério que se prejudica. Nós tivemos uma reunião recentemente que veio até o advogado lá de Dourados, me fugiu o nome do pastor agora lá, e ele falou algo muito importante lá, porque muitas vezes o pastor ele assume uma congregação, mas ele não tem o conhecimento do próprio estatuto do ministério. Exatamente, né? É isso que muitas vezes dá trabalho, né? Porque ele quer impor uma ideia dele. Exatamente. E muitas vezes a ideia dele é algumas coisas que ele quer implantar na igreja, vai contra as normas estatutárias. Então a gente tem que fazer ele entender que não, que ele está certo, mas não pode ser assim, tem que ser devagar, entendeu? Entendi. E o apóstolo Rubens hoje ainda consegue, no meio de tanto compromisso, tanta coisa, consegue ainda dar uma descansada de vez em quando, dar um cuidado mais ali da casa, da família? É todo dia no batidão, todo dia? Não. Graças a Deus a gente consegue. Não quando eu estou aqui, mas de vez em quando eu vou para São Paulo, entendeu? A gente tem um apartamento lá, É na capital lá? Ou não, qual cidade? Na Baixada Santista. Na Baixada. Inclusive, meu apartamento é bem em frente da praia ali e tal. Ali eu... Consegue descansar um pouco. Ali eu consigo ler a Bíblia. Tirar uns dias de descanso. Ali eu consigo meditar na palavra de Deus. Ali dá pra gente... Pô, o senhor teve quantos filhos?
Quantos filhos o senhor teve? Eu tive 5. 5 filhos. Uhum. E que eu conheço, né? A Rúbia, Felipe, a Regiane também. Os 3 eu conheci. E eles moram em outra cidade, não são aqui de Campo Grande, né? Só tem o meu filho mais novo, né? O Helbert, que mora em Três Lagoas. Três Lagoas. É. Minha filha mora aqui, e minha filha Rúbia também, né? A Rúbia ela morava aqui. É de São Paulo, né? Agora ela está em Jundiaí. Jundiaí. Está morando em Jundiaí. Pastor Maurício, né? Pastor Maurício. Eu sempre quis que ela morasse aqui perto de mim, né? Porque ela é formada em teologia, ela praticamente, quando ela tinha 14 anos, ela já foi para um colégio evangélico em São Paulo, chama Jovens da Verdade em São Paulo. Ali ela estudou e se casou ali, já saiu dali para a igreja, preparada para a direção de igreja. E o pastor Maurício, ele é pastor de igreja lá, né? Exatamente, o pastor Maurício estudava com ela, eles se conheceram no colégio ali, eles se casaram e tal. Entendi. Eles já saíram do colégio já preparados para dirigir uma igreja. Entendi. A gente estava conversando um pouco antes da nossa gravação ali fora, apóstolo, falando sobre essa questão hoje, a dificuldade, né, que a igreja hoje enfrenta com os falsos profetas, esses pregadores assim, não vou colocar tudo dentro do mesmo saco, mas muitos pastores itinerantes que vivem aí, né, rodando por aí. E a gente falava que aproximadamente 1 ano atrás o senhor deliberou em Campo Grande, né, de somente aceitarmos nos nossos altares pastores do nosso ministério para pregar a palavra, né? E no começo a gente viu muita relutância, mas que hoje a gente enxerga os benefícios que isso trouxe, principalmente para Campo Grande, que cumpre isso à risca, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, para os nossos irmãos que estão ouvindo, né? Sobre esse cuidado que o senhor tem com os altares, com as igrejas aqui, né? É que chegou um momento aqui em Campo Grande que eu senti que os pastores, não todos, mas alguns dos pastores, dirigentes, ele perdeu aquela vontade de ele ser o pastor da igreja. Entendi. Para trazer a sua mensagem, trazer o estudo, ser o líder da sua pregação, né? Exatamente. E ele achou mais fácil, então, trazer pregadores, terceirizar, trazer pregadores de outros ministérios, para fazer a vez dele ali. E isso daí eu vi que estava se tornando prejudicial, porque os membros, no decorrer do tempo, eles acostumam com isso. Aí vai no culto, se está o pastor, dirigente, que vai trazer a mensagem, ele vai chegar, vai embora, achou que o culto não foi bom. Não foi bom. Então ele acostuma tanto com pregadores que vêm de fora, tal, aquela coisa, tal, que depois o próprio pastor já não serve mais para ele. Ele já não se alegra mais, ele já não tem aquele interesse, ele já não se envolve mais no culto, porque é o pastor dirigente. Entendi. Então eu estou procurando ainda fazer com que os pastores tenham esse conhecimento, que é ele que é a esperança, que é o... Tem a palavra certa. Né? Exatamente, que a direção é dele, Deus entregou o cajado para ele. Então é ele que tem que trazer toda a emoção da igreja, todo o ensinamento da igreja. E os membros que Deus confiou a ele tem que ficar satisfeito, feliz e alimentado por ele. Pelo pastor. Pelo pastor dirigente. E chegou aqui de uma tal maneira que o pastor todo domingo tinha que ter um pastor de fora, porque senão o culto era um culto vazio. Perdeu a identidade. A própria igreja não se adaptava mais, não achava que o pastor dele já não
não tinha condições, não pregava bem, porque o outro que veio o domingo passado, que foi uma benção, entende? Então é isso que eu estou procurando fazer. Entendi. Vamos passar agora um pouco pelos departamentos, né? Aproveitar que o apóstolo está aqui, né? Agora. Vai lá. Apóstolo, eu vou puxar um pouco para o nosso lado. Já fui coordenador da Jumapac há um tempo atrás, coordenador de um dos setores. E no nosso episódio 2 ou 3, teve aqui o pastor Rinaldo. E ele contou um pouco da história dos Jovens de Cristo, que foi o grupo de jovens que antecedeu a Jumapac. Eu queria saber do senhor como é que o senhor enxerga essa mudança geracional, sabe? Dos jovens daquela época para o início da Jumapac, para depois o decorrer das décadas. Como é que o senhor enxerga a juventude do nosso ministério hoje? Logo quando eu assumi a direção aqui, lá em Andradina, nós tínhamos 2 grupos de jovens na igreja. E quando eu vim para cá, eu formei 4 grupos de jovens. Eram os heróis na fé, cada um tinha um. E assim a gente conseguiu fazer com que os jovens trabalhassem mais para Cristo e se unissem mais, né? Porque na época que eu cheguei, eu vi que tinha aquele grupo grande de jovens, mas não tinha era muito dividido. Entendi. Não tinha não tinha unidade. Não tinha não tinha aquela amizade. aquela confraternidade um com o outro, entendi. aquela coisa assim, sabe? Então vinha na igreja, saía, ninguém conhecia ninguém e tal, ia para lá. Aí eu tive essa ideia, então, de formar os 4 grupos de jovens. E a gente dava tarefa para esses 4, cada disputa uma coisa ou outra, você vai na feira, esse grupo vai para lá, vai para cá. E com isso, eles se conheceram mais, porque o jovem, eu acho o seguinte, tem que haver uma união entre eles, para que eles sintam a falta um do outro. Entendi. Que eles venham na igreja, entendeu? E tem aquela alegria de rever Entendi. o amigo, a amiga, tal, e o encontro. Então ele fala, bom, vou na igreja lá ver. Então ele sente aquela alegria de estar na igreja, de encontrar, de confraternizar, de estar ali, de cultuar junto e tal. Então por isso que eu procurei fazer esses grupos. E nisso daí foi que nasceu, então, a Jumapac. Com sinceridade eu quero dizer para você, eu não sei quem trouxe o nome de Jumapac, não sei como é que... Como que surgiu ali? Que surgiu. Eu sei que eu só apoiei e parece que Deus está abençoando. E tem dado certo. Sim, Cresceu, não cresceu... por exemplo, Rondônia é bem mais forte do que a Jumapac. Lá cresceu bem mais a Jumapac. Lá fala Jumapac, todo mundo... O Estado já sabe que é um grupo de jovem forte. Sim. Que tem. Então, aqui também, com o Bispo Márcio, também é forte a Jumapac. Birigui ali também é bem forte, entendeu? E aqui nós estamos bem caminhados. Caminhando firme. E da Jumapac já surgiram vários pastores dirigentes aí. Sim. Temos vários. Muitos pastores passaram pela Jumapac, né? É uma continuidade, na verdade, né? E eu acho o mais lindo assim da Jumapac hoje, assim, apóstolo, porque nós temos vivido uma geração que a gente vê jovem de tudo quanto é jeito nas igrejas aí, afora, né? E o nosso ministério, ele é um ministério que ele consegue manter, né, essa doutrina, essa raiz sadia, né, de um jovem se portar na igreja, um jovem saber se vestir, se arrumar, adorar a Deus com decência, né? E isso é uma coisa linda assim que a Jumapac ela tem conseguido ainda manter firme, né? A palavra de Cristo. Quando a pessoa lembra a palavra de Cristo, já sabe que ali tem um jovem. Eu agradeço a Deus porque eu tenho procurado conversar com a presidente da Jumapac e tal, porque eu acho o seguinte, a gente
não tem como você querer conduzir um grupo sob pressão, sobre ameaça, entendeu? Então, o que eu tenho dito, que o jovem precisa é de conselhos. Antes da punição, antes de você proibir, não, você aconselhar, ensinar e demonstrar o seu amor. O pastor tem que fazer isso, demonstrar o amor, entendeu? Que ele tem para a ovelha que Deus confiou a ele. Porque se ele for querer obrigar, nós não conseguimos. Ninguém consegue mudar ninguém obrigando. Sim. A pessoa se revolta e vai para outro lugar. Vai para outro lugar que aceita tudo que ela faz, ou que ela acha certo, errado, tal, mas ali vai. Então não adianta isso. Então você tem que ensinar, tem que procurar fazer com que a pessoa sinta confiança em você e sinta que você não quer prejudicar, você quer ajudar. Sim. Você quer ajudar aquela pessoa, você quer ajudar aquele jovem. Sim. Então eu acho errado o pastor querer oprimir, querer fazer com que o jovem obedeça a ele. Na marra ali. Isso daí não adianta. Não cabe mais. Não adianta. E hoje o que eu acho incrível assim também na nossa Jumapac, eu falo na nossa Jumapac hoje porque eu enfrentei também algumas mudanças nas épocas assim. Hoje é muito forte os adolescentes na Jumapac, né? Então tudo que está acontecendo com eles não estão formando só o caráter cristão, estão formando um cidadão ali. Eles já estão ali na fase da adolescência. Então a gente, como igreja, e o bispo ensina isso aqui, mas como igreja a gente também ajuda a formar o caráter desse adolescente. Exatamente. Baseado na Bíblia, logicamente, mas o caráter deles, né? Preparar o jovem para a vida profissional, para a faculdade. Um bom esposo, uma boa esposa. Formação de família. A responsabilidade, isso é importante, né? Exatamente. O pastor, entendeu? Saber fazer com que esse jovem, que amanhã vai ser um cidadão, tenha uma boa idoneidade moral e possa saber o que é um esposo, o amor. Né? Isso tem que partir do pastor. Começar na igreja, tem né, apóstolo? Começar na igreja, porque se a igreja não ensinar, a escola não vai ensinar. E o mundo lá fora vai ensinar diferente. E o pastor, e Deus está dando essa oportunidade para os pastores. Eu vi domingo passado, no batismo que nós tivemos ali na chácara, o tanto de adolescentes que estavam ali presentes, o tanto de jovens. A grande maioria que estava lá era jovens, né? Então eu fico imaginando, esses jovens aí, muitas vezes o pai não tem a mínima condições, a mãe não tem a mínima condições de dar um ensinamento. A escola hoje, como eu já falei, não dá. Ensina completamente diferente. Então, eu acho que Deus colocou o pastor, a responsabilidade do pastor, não só aquele jovem vir para a igreja para cantar, para ouvir a mensagem e tal, embora não, mas a amizade que o pastor tem que ter, o pastor chamar, saber quem é, onde mora, quem são, conversar, entendeu? Para aquele adolescente crescer, entendeu? E se tornar um pai de família honrado, se tornar uma mulher honrada, para não acontecer com a nossa sociedade como está acontecendo hoje. Hoje em dia, você vê aí na mídia, aí, a gente vê... só tragédia. É tragédia, é pai matando uma esposa, é o filho crescendo completamente num ambiente de ódio, de revolta, de briga dentro de casa, aquele ódio,
Ele vai esperar o quê? Então, esse jovem, muitas vezes, se não é um lar cristão, ele vem para a igreja. Às vezes ele vai encontrar essa segurança na igreja, né, apóstolo? Exatamente. Ele vem para receber. Vem para receber. Aí ele chega na igreja para ser abraçado, né? Lógico, é isso. Eu acho que aí essa é uma responsabilidade do pastor, que ele não é somente, eu sempre tenho dito, o pastor não pode colocar na sua cabeça que ele só a responsabilidade dele é dirigir o culto. Só dirigir o culto, né? Ele não pode ser apenas um dirigente de culto. Tem famílias, tem jovens, tem pessoas ali que estão precisando dele. Então ele tem que se introduzir. Entendeu? Tem que fazer com que ele se introduza ali no meio dos jovens, para conversar, para ouvir, para ensinar, para que esse jovem cresça e nós possamos, pelo menos no meio evangélico, não ter tragédias, como tem acontecido por aí. Verdade. Uma pergunta que chegou... Pode falar, não? Não, pode falar. Uma pergunta que chegou para nós essa semana, não foi uma pergunta, foi mais uma afirmação. Falaram assim... aqui em Campo Grande, principalmente, a palavra de Cristo foi uma das primeiras e uma que mais se evidenciou em Campo Grande, a da oportunidade para mulheres fazerem a obra de Deus como lideranças. E a gente olha para o nosso ministério, apóstolo, nos últimos anos, para as atalaias de Cristo, e vê como que o Senhor tem aberto as portas para o ministério pastoral de mulheres, tanto missionárias quanto pastoras, né? Queria que o senhor falasse um pouco dessa oportunidade que o senhor tem dado. Então as pessoas hoje olham, palavra de Cristo, tem muitas pastoras, muitas missionárias fazendo a obra, né? E é uma força muito grande, principalmente em Campo Grande, as atalaias de Cristo. Então, eu acho que isso é mais uma tradição do meu pai. O pastor Gomes, ele... Não sei se é porque Deus usou uma mulher para ele conhecer a palavra e ser curado, né? Foi por intermédio de uma mulher. Ele, desde o começo do ministério dele, ele sempre procurou dar total oportunidade para as mulheres desenvolver o trabalho espiritual dentro das igrejas. Eu apenas tenho seguido. E eu tenho visto que, graças a Deus, Deus tem abençoado, porque a gente vê aí que tem pastoras, tem mulheres que verdadeiramente são usadas por Deus, né? Eu leio pela Bíblia Sagrada também e vejo que Deus sempre usou mulheres. E o ministério de Jesus Cristo, na grande maioria, era formado por mulheres também. Eram as mulheres que ajudavam tanto na parte financeira como na parte de um apoio moral ao lado de Cristo, eram as mulheres que estavam ali. Tanto é que quando Jesus fora preso, os discípulos foram embora. Foram tudo para o cenáculo, ficaram tudo escondidos. Mas as mulheres ficaram ali junto com ele. Até na crucificação, ele lá pendurado na cruz, as mulheres estavam lá embaixo. Elas não temeram, não correram, né? É verdade. E nós vemos aí o ministério de Maria Madalena. Maria Madalena foi uma apóstola, né? Ela foi depois de Jesus Cristo, ela liderou. E liderou dando ânimo, reunindo novamente os discípulos. Sim. Então nós vemos que a história é essa. Deus tem usado as mulheres e continua usando. E eu apenas procuro fazer com que elas tenham essa oportunidade de fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E é o nosso departamento, talvez o mais forte hoje, pelo menos aqui em Campo Grande, né? Sim. É o nosso departamento mais forte, a ANPAC. Aqui, com exceção de Rondônia e São Paulo. Rondônia e São Paulo, eles não dão tanta oportunidade para as mulheres. Nós estamos procurando fazer com que eles entendam o trabalho delas, né? Sim. Mas é mais restrito. Hoje o Ministério da Palavra de Cristo, apóstolo, tem projetos de crescimento ou hoje o desafio mais é a manutenção do que já está estabelecido? Eu acredito sim, principalmente aqui em Campo Grande e no Estado,
as portas são abertas para crescer e crescer muito. Mas, infelizmente, hoje nós não temos pastores. Hoje nós poderíamos, por exemplo, aí abrir mais 50 igrejas de imediato aqui, mas não tem. A mão de obra, né? O pastor. Exatamente, não temos pastores. Entendi. Então, a maior dificuldade hoje no ministério é pastores. É a formação de pastores, né, apóstolo? Não temos. Então, eu tenho pensado, ver uma maneira de formar. Muitas das vezes, a teoria fica um pouco diferente da prática, né? Muitas vezes o pastor, ele tem um bom conhecimento, tem uma boa teoria, mas na prática ele não consegue dirigir uma igreja. Porque não é só o conhecimento teórico, né? Tem que ter o lidar com pessoas, exatamente, né? Exatamente. Eu vejo aqui em Campo Grande, eu vejo alguns pastores que têm o dom da palavra, o dom do conhecimento, né? Mas entregam a igreja para ele dirigir, acaba não dando certo. Não dá muito certo. É uma reunião ele não consegue. Agora, para ele pregar, sair e tal, fazer... Entendi. Tem uma capacidade enorme. Então aí, obreiros aí, ó, que tá nos ouvindo, vamos nos preparar, nos capacitar. O apóstolo tem grandes projetos de abrir congregações aí. Hoje aqui em Campo Grande, quantos bairros nós temos aí que necessita de congregação, e a gente vê, puxa, eu passo assim, de vez em quando saio, eu falo, puxa, quer dar uma igreja grande e tal. Todas as condições, mas quando pensa, cadê? Onde vai colocar quem? Sim. Então, a nossa maior dificuldade hoje é a falta de pastores, de pregadores da palavra de Deus que tenham condições de dirigir e apacentar. Hoje em dia, apacentar está muito difícil a pessoa ser um apacentador de almas. Muito difícil. Então, é a nossa dificuldade. Entendi. Se o senhor fosse deixar hoje vamos supor que tem um grupo de pastores sentado aqui ouvindo um conselho do senhor hoje. Não só para o pastor que está dirigindo uma igreja, mas para aquele obreiro também que está ali na nave da igreja. Ele é um presbítero, ele é um diácono ali. E ele está naquela dúvida, será que eu almejo um dia ser pastor ou não? Qual a mensagem que o senhor deixa para esse irmão, para esse obreiro hoje, apóstolo? Dizer para ele o seguinte, né, que essa vida aqui, ela é como uma bolha, né? Então ele tem que entender que essa não é a vida. A vida é a vida espiritual. E para ele alcançar essa vida espiritual, a salvação, ele tem que fazer alguma coisa. Ele precisa fazer. E Deus está chamando ele. Deus está precisando dele. Mais do que nunca, Deus está precisando. É ele se dispor. Ele se dispor para servir a Deus. Porque eu fico pensando, eu começo a meditar na palavra de Deus e vejo o dia da glória, né? Onde a Bíblia Sagrada nos diz que nós vamos nos encontrar com os heróis da fé. E aí eu fico, puxa lá, vida, eu vou encontrar ali com Pedro, com Tiago. Puxa, eu vou conversar com Paulo. Aí eu fico olhando para mim e olho para João. Falo, puxa, você fez isso, rapaz, você fez aquilo. E eu fico me perguntando, e eu, o que eu fiz para estar junto com eles? É forte isso, hein? O que eu fiz para estar junto com Paulo, com Silas? Silas pediu para ficar preso. Porque todo prisioneiro que ele almeja é a liberdade, né? E ele não, quando mandou ele dar liberdade, falou, não, eu quero ficar preso aqui, com um único objetivo, ficar preso para pregar o Evangelho. Eita Deus. Aleluia. Ficar preso para ter a oportunidade de pregar o Evangelho para os reis, para os centuriões. Falou, não vou ficar preso porque aqui na cadeia eu vou lá, vou me apresentar a ele, na minha defesa eu vou falar de Jesus para ele.
Entendi. Então é isso que eu falo para eles. É glorioso a gente meditar, não nessa vida terrena aqui, mas As preocupações dessa terra, né? aqui é muito pequeno para a grandeza de Deus. O apóstolo, uma outra palavra que eu queria que o senhor deixasse também. Às vezes a gente é convidado para pregar e às vezes a gente chega numa igreja ali que o pastor está começando ali e tal, e às vezes tem poucos membros ainda, né? E acaba que a gente passa ali, ministra a palavra, mas depois do culto você acaba dando uma palavra pastoral pro pastor, para ele não desistir, ficar firme, né? Qual palavra que o senhor dá para esse pastor hoje que está... A gente vive hoje uma geração de muitos novos pastores assumindo congregações, né? Tá ali na luta, começando, tal. Uma palavra de incentivo que o senhor deixa para esse pastor que está começando ali. A persistência, né? A persistência, e eu digo para os pastores ali, que não importa o número, ele tem que lembrar daquela frase que Deus diz: uma alma vale o mundo todo. Eita glória. Então, se ele tem uma alma que Deus deu para ele, essa alma é uma só. Mas é o talento que ele não escondeu, é o talento que ele não enterrou. É essa alma que ele vai apresentar para Deus. Aleluia. No dia da glória. Não importa. O negócio de dizer, não, tem 40, 50, 100, 200 membros na igreja, não importa. Deus não vai receber o pastor porque ele teve 200. Por quantidade, né? Não é por quantidade. Não importa, isso não importa. Então, se ele tem um membro na igreja, se dedica a esse membro. Sim. Se dedica. É uma alma que Deus entregou para você. E essa alma vale o mundo todo. Aleluia. Para Deus. Glória a Deus. Para você que geralmente só conheceu o apóstolo aí, né, no altar ali pregando, esse é o nosso apóstolo Rubens, né? Um homem apaixonado por almas. Aleluia. Apaixonado pela obra. Pela igreja, né? E... Apóstolo, tem algo a mais que o senhor quer acrescentar, quer deixar para nós aqui nessa mesa hoje? Nós estamos aqui para te ouvir. Não, só agradecer. Quero agradecer essa oportunidade da gente recordar um pouco também, né? Uhum. Da história, recordar do meu pai, recordar da minha primeira igreja, recordar do meu missionário Manuel de Melo, né? Recordar do meu tempo de juventude, na Vila Maria, onde nós iniciamos ali, nossa irmã Rosa, está na glória. E agradecer a vocês por ter me dado essa oportunidade de eu voltar um pouquinho no meu passado, de criança lá, de jovem. Deus. Que benção. Apóstolo, a gente agradece porque quando nós começamos aqui, eu falei, Luan, daqui uns meses a gente pode convidar o apóstolo, né? Mas aí, conversando com um aqui, outro ali, não, o apóstolo ele vai sim, convida ele, aí a gente encorajou ali para poder fazer o convite e o senhor pode ter certeza que esse episódio aqui vai rodar o Brasil. Amém. Muitos pastores têm nos acompanhado. Bispo Gamarra passou por aqui semana passada, a gravação dele foi para Rondônia, São Paulo, e essa aqui vai rodar o Brasil inteiro, porque o nosso ministério, ele sempre gostou muito de ouvir a história do nosso ministério, e hoje conhecer um pouco mais do senhor, da sua vida, né? E que Deus venha te dar muita força, que Deus venha te dar sabedoria, muita paz, que a gente sabe que o senhor é uma pessoa que viaja muito, então nossas orações é que ele venha te guardar, aonde o Senhor colocar a planta dos teus pés. Amém. E que todos os projetos que Deus semeou no teu coração, ele venha, né, realizar aí. Em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor possa contar conosco aí. Né? Amém. Em nome de Jesus. Sempre, né? Amém. Luan, Sempre. uma palavra aí para poder finalizar. Bom, agradecer a oportunidade que o Senhor também nos deu. Porque assim, a igreja ela tem crescido. Em nome de Jesus não vai ser só para o Brasil. Vai ser o mundo inteiro, em nome de Jesus. E muito obrigado também por confiar nos líderes que o Senhor constituiu. Muito obrigado por confiar nos pastores que o Senhor mesmo constituiu. E o Senhor pode ter certeza, apóstolo, a gente sempre continua orando pela vida do Senhor, para que o Senhor continue Amém. tendo força. E
porque esses jovens ainda precisam muito do Senhor. Esses obreiros precisam muito do Senhor. E Verdade. é somente agradecer. Amém. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Amém? Meus irmãos, este foi o episódio número 5 do Apalavrados Podcast. Que você possa aproveitar muito essa conversa. Tudo que nós aprendemos, ouvimos aqui, esse espírito missionário que o nosso apóstolo Rubens carrega, essa paixão por almas, esse amor pela igreja do Senhor, né? Principalmente nossos irmãos da Palavra de Cristo para o Brasil. Que Deus abençoe a sua vida. Curte, comenta, compartilha, manda para toda a família. Aqui você vai ouvir a vida do apóstolo Rubens Gomes e também um pedacinho da história do Ministério A Palavra de Cristo para o Brasil. E eu queria lançar um desafio. Você que está ouvindo, você que é do Ministério A Palavra de Cristo, se você assistiu esse episódio até aqui, comenta seu nome, a cidade e o estado que você faz parte. Comenta aqui embaixo, beleza? Um abraço, gente. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, Paz do Senhor. Oh, glória a Deus.